Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui nessa manhã, nessa segunda-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, vamos hoje meditar com a leitura de Josué, capítulo 8, quando o povo de Israel avança sobre a segunda cidade, que é a cidade chamada Ai. Nós já vimos que Deus deu vitória a Josué e ao povo de Israel quando eles conquistaram Jericó e as suas muralhas sobrenaturalmente caíram pelo poder de Deus. Em seguida, pelo pecado de Acã, o povo de Israel tenta contra essa pequena cidade de Ai e eles são derrotados, morrendo 36 israelitas. Mais uma vez, eles voltam contra a cidade de Ai, quando o Senhor diz a Josué: pode ir, porque eu estou dando vitória a você sobre essa cidade, seu rei, seus habitantes e todo aquele povo. E assim, o Senhor dá a Josué uma estratégia de guerra. Então nós nos lembramos que esse livro de Josué relata tanto a biografia desse herói da fé chamado Josué, como todas as conquistas do povo de Israel ao tomarem posse da terra de Canaã. Nós vamos ler capítulo por capítulo cada uma das cidades, cada um dos territórios que eles foram conquistando e se apossando através de guerra. E é claro, esse texto nos lembra que a nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, a nossa luta hoje não é contra pessoas, contra seres humanos, mas sim contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Hoje também Deus quer nos dar estratégias para que nós possamos conquistar as promessas dele para nós e para as nossas famílias. Amém. Que assim seja, que nós possamos realmente receber de Deus esses direcionamentos, assim Amém. como nós podemos ver Josué tendo tantos direcionamentos, assim como Moisés teve também direcionamentos do Senhor, que nós possamos estar sensíveis aos direcionamentos, à sabedoria que nós recebemos através de Deus. Amém. Então vamos orar, pedindo para que Deus abra o nosso entendimento e nós possamos compreender o que Ele tem de mensagem para nós hoje através da leitura desse texto. Sim. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, a Tua presença sobre as nossas vidas. Nós entregamos esse momento devocional a Ti e pedimos, Pai, revela-te a nós, mostra o que estão, Senhor, além do que nós vamos ler, o que é a revelação do Senhor individual para cada um de nós, o que nós podemos aplicar da Tua palavra. Nós pedimos, Pai, traga sabedoria, revelação e discernimento para nós. Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fique conosco, então, essa é a leitura de Josué, capítulo 8. Disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime. Hoje o Senhor diz o mesmo a mim, a Rafa e a você: não tenha medo, independente das circunstâncias, dos últimos históricos, não tenha medo e não desanime. Leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e a sua terra. Você fará com Ai o seu rei, assim como fez com Jericó e o seu rei. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Além da palavra de encorajamento, o destaque aqui que Deus orienta Josué é que ele, com os seus soldados, prepare uma emboscada atrás da cidade de Ai. Então Josué e todo o seu exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite com a seguinte ordem: atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela. Fiquem todos alertas. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem, como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenham atraído para longe da cidade, pois dirão: estão fugindo de nós, como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará em suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou. Atente bem para as minhas instruções. Então Josué os enviou. Eles foram e ficaram de emboscada entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista os homens, e ele e os líderes de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade.
Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram, aproximaram-se da cidade pela frente e armaram acampamento ao norte de Ai, onde o vale separava a cidade. Josué pôs de emboscada cerca de 5.000 homens entre Betel e Ai, a oeste da cidade. Os que estavam no acampamento ao norte da cidade e os que estavam na emboscada a oeste tomaram posição. Naquela noite, Josué foi ao vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todos os homens da cidade se apressaram, levantaram-se cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local de onde se avista Arabá. Ele não sabia da emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel deixaram-se perseguir por eles e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los. Eles perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai e em Betel. Todos foram atrás de Israel. Deixaram a cidade aberta e saíram em perseguição de Israel. Nós vemos aqui uma falha na tática do rei de Ai com seu exército, que muitas vezes nós somos tentados também a focar totalmente em um problema, em uma preocupação que surge na nossa vida, deixando assim portas abertas e áreas da nossa vida descobertas, desguardadas. Então a palavra de Deus nos mostra que Ai foi derrotada nessa situação, porque eles não consideraram a possibilidade de haver uma emboscada. Eles viram um problema que estava diante deles como sendo o único problema e focaram toda a energia naquela batalha, de modo que eles enviaram todos os homens. O texto diz que não ficou nenhum homem na cidade de Ai. Quando eles perseguiram Josué e parte do exército de Israel, as portas daquela cidade ficaram abertas e todos os homens saíram. Disse então o Senhor a Josué: estenda a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai, e assim que o fez, os homens da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram na cidade e tomaram-nas e depressa a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiam para o deserto se viraram contra os seus perseguidores. Vendo Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade, da qual subia a fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados, tendo os israelitas dos dois lados. Então os israelitas os mataram, sem deixar sobreviventes e fugitivos, mas prenderam vivo o rei de Ai e o levaram a Josué. Israel terminou de matar os habitantes de Ai no campo e no deserto, onde os tinha perseguido, e eles morreram ao fio da espada. Depois disso, todos os israelitas voltaram à cidade de Ai e mataram os que lá haviam ficado. 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população de Ai. Pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Mas Israel se apossou dos animais e dos despojos daquela cidade, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Josué. Assim Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje. Ele enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirassem o corpo da árvore e que o atirassem à entrada da cidade. E sobre ele ergueram um grande monte de pedras que perdura até hoje. Mais um curto trecho para nós encerrarmos, quando fala sobre a renovação da aliança no Monte Ebal. Nós lemos em Deuteronômio 27 que o Senhor deu através de Moisés ao povo de Israel uma bênção para ser profetizada do Monte Gerizim e também uma maldição a ser profetizada do Monte Ebal, para aqueles que respectivamente obedecessem ou desobedecessem à lei do Senhor. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas.
Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Ali, na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras da lei a lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com seus líderes, os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam. Metade do povo estava em pé de frente do monte Gerizim e metade de frente do monte Ebal. Tudo conforme Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para a Assembleia de Israel, incluindo as mulheres, as crianças e todo o povo, inclusive os estrangeiros que viviam no meio deles. Então nós vemos aqui uma maldição que na verdade aconteceu ao povo de Ai por não terem vigiado apropriadamente, por não terem considerado um cuidado integral com a sua população. Os homens todos saíram da cidade, deixaram as suas portas abertas, e quem foi abençoado nessa batalha foi Israel, porque usou de estratégia. Enquanto Josué, com parte do exército, atraiu o exército de Ai para fora daquela pequena cidade, outra parte do exército de Israel, que estava atrás da cidade, emboscada, entrou, tomando posse da cidade e incendiando-a. Então eu vejo um chamado para nós estarmos atentos, ainda que haja situações, circunstâncias desfavoráveis na nossa vida, não vamos focar toda a energia, tanta preocupação, tanta ansiedade nesse assunto. Vamos nos lembrar do nosso tempo de meditação na Palavra de Deus, vamos nos lembrar de louvar a Deus no seu carro, na sua casa. Sim. Coloque um estilo de louvor que você goste, entregue a Deus os seus louvores, permita, à medida em que você está lutando assim as suas batalhas em oração, em louvor, que o Senhor também te dê comandos, orientações sobre outras áreas da sua vida. Cuidado com o seu casamento, com os seus filhos, sim, com as suas finanças, com a sua sexualidade, com os seus relacionamentos, ministério, descanso e tantas áreas da nossa vida que são fundamentais. Que o Espírito Santo possa trazer direções e toda a sua casa, toda a sua família estar guardada, protegida e abençoada em nome de Jesus. Amém, que assim seja. E eu vejo também uma mensagem de esperança dentro dessa situação, sim, porque Israel, esse povo tinha ganho antes de Israel. Verdade. Então Israel tinha a promessa de conquistar toda aquela terra, mas no primeiro momento, por causa do pecado de Acã, que nós já lemos, Israel perdeu e parecia que estava tudo acabado. Então, quando eles retornam para lutar, eles ganham. Então, mostra que talvez você já pode ter tentado algo que você sabe que é um plano de Deus para sua vida e não deu certo, mas talvez não era o tempo, talvez coisas precisavam ser acertadas. Mas Deus, aquele que prometeu, como ele prometeu ao povo de Israel, que daria todo aquele território, toda aquela terra, ele sustentou e deu vitória nessa segunda vez. Então, não desista, continue com fé daquilo que Deus tem de promessa sobre a sua casa, sobre a sua família. Como o Tiago disse, se há algo que talvez um problema grande que está drenando toda a sua energia, não permita que você esteja olhando só para o foco, porque os problemas parecem que vão durar a vida inteira, mas eles são transitórios. Não vamos deixar um problema criar outro problema. Talvez um exemplo, você possa estar passando dificuldades na sua área financeira, mas não deixe de dar atenção ao seu esposo, se você é casado, aos seus filhos, a outras áreas de descansar, como o Tiago citou aqui também. Então, que nós possamos ter essa sabedoria do Senhor de como cuidar da nossa vida, de como administrar o nosso tempo e todos os recursos que Deus tem nos dado. Sim, esse texto começou com uma palavra do Senhor a Josué dizendo: não tenha medo, coragem. Então, nós queremos orar com você sobre isso, o que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Vamos orar juntos? Sim. Pai, nós te damos graças pela sua bondade, pelo seu amor leal. Amém, o Senhor é bom, Jesus. E tudo que o Senhor faz é bom. Nós sabemos que o Senhor é Deus que nos dá vitória. Agindo o Senhor, quem impedirá? E se o Senhor é por nós,
quem será contra Amém, nós? Senhor Nós Jesus. cremos e reafirmamos que o Senhor cumprirá para conosco o seu bom Sim, propósito. meu Pai. E nós com nossas famílias viveremos todos os teus planos para nós. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está em oração agora conosco, concordamos com os seus pedidos, com as suas súplicas e em ações de graças nós entregamos ao Senhor os nossos pedidos, na Recebe, certeza meu de que o Pai, em Senhor nome que de cuida Jesus. das nossas vidas, que conhece as nossas circunstâncias melhor do que nós mesmos, está cuidando de nós. Nós olhamos para o Senhor, Pai, para do Sim, Senhor meu receber Pai. forças renovadas, a coragem, o ânimo que só o Teu Espírito Santo pode nos dar. Amém, Nos lembramos Senhor. do que a Tua palavra fala no Salmo 5, no Salmo 34, verso 5, aqueles que olham para o Senhor estão radiantes de alegria e o seu rosto jamais mostrará decepção. Amém, Nós não Senhor perdemos, Jesus. Pai, por aguardar no Senhor, Amém, e assim Senhor. nós reafirmamos a nossa confiança no Senhor, Sim, te pedindo Senhor. sabedoria para as decisões que temos a tomar, te pedindo graça e paz aos nossos corações. Amém, E a Senhor. tua bênção, assim como foi proclamada daquele monte de Gerizim, derrame sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores. Amém, meu Entregamos Pai. essa nova semana que hoje se inicia ao Senhor, tudo aquilo que toma o nosso nome, trazemos sob o senhorio de Jesus, declarando a tua bênção, a tua proteção e sobre os nossos lares a tua paz e a Sim, bendita Senhor, que presença assim do teu seja. Espírito Em Santo. nome de Recebemos Jesus, a meu tua Pai. palavra com gratidão e oramos com fé em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tem um dia muito Graças a abençoado. Deus. Nos encontramos Amém. amanhã para continuar, né? Lendo e orando por nossas famílias. Deus os abençoe e nós amamos muito vocês. Um abraço.